Para todo mundo que está entrando agora, e hoje a gente vai falar sobre comunicação. Então eu tenho que estar com a dicção perfeita, eu tenho que estar com as palavras escolhidas a dedo, porque se eu for dar uma aula de comunicação assertiva e não tiver pelo menos com a dicção boa, não vai funcionar. Tem um truque que a gente usa quando a gente vai dar palestra ou fazer vídeo, que é comer uma maçã. Come a maçã e articula bastante assim e a gente consegue falar melhor. Não comi a maçã hoje, então posso tropeçar. Hoje eu vou tentar falar mais devagar, porque segundo alguns feedbacks, eu tinha muita matéria para dar lá na primeira aula, porque foi toda uma introdução de tudo que a gente vai ter, né? E realmente tinha muita coisa. A gente falou de PNL, um pouco de âncora, sistemas representacionais. A gente deu toda essa introdução para poder hoje ter a aula de comunicação assertiva, que é a minha segunda hoje, oriunda de todas aquelas que, né, no primeiro dia a gente teve lá, há 15 dias atrás. Então, nós somos, tem aí no textinho que vocês receberam, não somos uma ilha, né? Nós somos feitos de relacionamento. Desde que o homem, lá em priscas eras, descobriu que juntando em grupos seríamos mais fortes, seriam, né, menos vulneráveis aos perigos e começou a se agrupar, começamos a nos relacionar. E nos relacionando, nós precisamos nos comunicar. E quanto melhores nos comunicarmos, melhor serão os nossos relacionamentos, serão os nossos resultados. Então, nós estamos o tempo todo nos comunicando, seja com as palavras, seja com a nossa imagem, seja com o protesto, a gente comunica o tempo todo. E a gente não comunica só com palavras, muito pelo contrário, eu acho que uma das formas menos assertivas de comunicação é as palavras, né? Por isso tem que ser bem escolhidinha. As pessoas compreendem a gente quando a gente está falando? Será que a gente consegue passar a mensagem que a gente está dando, a que a gente gostaria de passar para elas? Deixa eu pegar minha colinha aqui. Porque a nossa comunicação, como eu falei agora, ela não é baseada apenas em palavras. Ela é baseada em uma série de outras coisas para a gente chegar na mensagem que a gente quer dar. E a pergunta é, a gente está se fazendo entender quando a gente se expressa? Não sei, são os outros que têm que nos dizer, né? Se eles estão nos entendendo ou não. E ainda, a gente fica pensando, e a gente? A gente está se comunicando bem com a gente mesmo? Quando a gente começa a nos mandar mensagens, e é através dos pensamentos que nos comunicamos conosco mesmo, será que a gente consegue realmente dizer as coisas certas que precisamos ouvir? Não só em palavras, mas será que a gente consegue ser claro com a gente, claro em objetivo, claro em vontade? Será que a gente se entende? Ou muitas vezes eu já cansei de olhar para mim e dizer assim, cara, mas era isso mesmo que eu queria? Será que eu tô fazendo aquilo que eu queria mesmo? Será que eu gosto disso aqui ou eu tô fazendo por um outro motivo? Então, a comunicação que nós temos para com os outros é importantíssima, mas eu acho primordial a comunicação que nós temos conosco mesmo. Essa sim é a que vai fazer com que nós entendamos melhor os outros e nos expressemos melhor também. Então, na verdade, é isso. Será que a gente está se entendendo? Será que a gente está se comunicando bem conosco mesmo? Qual é a mensagem que a gente está passando para a gente mesmo quando se olha no espelho? O que a gente vê? Quem a gente está enxergando? Quem é a pessoa que nós vemos todos os dias? Ela é a pessoa mais importante da nossa vida? Se ela não é aquela pessoa que você vê no espelho, a pessoa mais importante que você tem, a pessoa que mais você tem que cuidar, tem alguma coisa que está fora do lugar. Porque à medida que você não cuida dessa pessoa, que é a primeira pessoa que você vê pela manhã, quando levanta e olha no espelho, não é o marido que está do lado, mas é aquela pessoa que você vê no espelho, é aquela pessoa que você tem que cuidar. Porque se você não cuidar e não for clara com aquela pessoa, você não vai conseguir cuidar de ninguém.
porque ninguém dá o que não tem. Então, a comunicação que nós temos que ter conosco mesmo tem que ser muito clara, objetiva e sensível. Temos que ser sensível à comunicação, né? Também o nosso corpo. A gente falou lá na primeira aula que o corpo fala, que a gente não se expressa só com palavras, mas a gente se expressa com todo o nosso corpo. Eu acho que cheguei até a comentar que quando a gente diz com os ombros baixos, com um olho semicerrado e com uma expressão caída, que a gente diz que está feliz, o outro não acredita e nem a gente acredita na gente mesmo. O nosso cérebro não entende felicidade se a gente não está com uma postura de feliz. O nosso cérebro não entende empoderamento se a gente não estiver com uma postura de empoderamento, com uma respiração de empoderamento, de autoconfiança. O nosso cérebro, ele entende sinais. E se você dá sinais que está cansado e triste, é assim que ele vai se sentir. Porque com o nosso cérebro nós temos que ser muito claro. Porque ele é muito bom em interpretação, mas ele vai interpretar do jeito dele, como ele foi ensinado lá, como a Anne falou, com as nossas crenças, com tudo aquilo que a gente aprendeu, a nossa forma de se comunicar. Boa noite, Lu. A nossa forma de se comunicar, ela vem muito do aprendizado lá da infância e de se comunicar com os outros e conosco mesmo. Então, cada vez que a gente olha no espelho, a gente tá vendo quem? Uma vencedora com postura de vencedora. Eu não sei se vocês já viram que tem uma técnica de quando a gente tem um desafio para fazer, um desafio qualquer, pode ser falar em público, pode ser fazer uma prova, pode ser fazer alguma coisa que nos coloca medo. Existe uma técnica de você se colocar na frente do espelho e colocar as mãos na cintura, colocar o peito para frente e fazer uma pose de super-herói com as pernas firmes no chão e tomar uma respiração profunda e ofegante. Gente, parece mágica. Quando você toma essa postura, você comunica para você mesma que você é uma vencedora, que você é uma heroína, que você pode qualquer coisa. Então, na hora de comunicar conosco mesmo, a nossa postura tem que estar alinhada ao nosso desejo. A nossa postura, a nossa respiração, o nosso olhar, sobrancelhas arqueadas, aquele olhar que... exatamente. Exato, essa postura é bem disseminada, porque até em séries as pessoas fazem. Se não me engano, teve a Grey's Anatomy, quando uma neuro, ela ia fazer uma cirurgia delicadíssima no cérebro, e ela foi para frente do espelho e fez essa posição. Você toma uma respiração, oxigena o cérebro, coloca os ombros para cima, e o cérebro entende que você é poderosa e que você pode qualquer coisa. Então, na hora de se comunicar com você mesma, é muito importante que você tome uma postura sempre de vencedora, nunca de derrotada. Essa postura, ela prejudica você, por mais que a gente não se dê conta dessas coisas. E às vezes a gente